E nós já estamos de volta aqui com Redação Novo Tempo. A gente falou sobre economia no bloco anterior e agora sobre política, porque se na economia as coisas não foram boas para o Brasil em 2015, no cenário político as coisas também não foram muito diferentes, não. As divergências envolvendo o Poder Executivo e o Legislativo dificultaram ações do governo federal e a aprovação de medidas. Agora, a expectativa dos brasileiros e as atenções devem se voltar neste ano para as eleições municipais que acontecem em outubro. E a gente sabe que a corrida eleitoral começa sempre muito antes de as pessoas irem às urnas no mês de outubro e mesmo na esfera municipal. A gente vai ver aí muita coisa acontecendo no Brasil inteiro que pode resultar em reflexos positivos ou negativos para os municípios. E dentro de um contexto vindo aí de uma crise econômica e política na esfera federal, mas também os estados estão em crise, os municípios estão em crise, a expectativa dos brasileiros nos municípios também é de pelo menos alguma coisa de melhora dentro da cidade onde vivem. Esse lance de eleição municipal me lembra, tem um amigo em comum meu e do Bruno que já se lançou vereador uma vez, e eu lembro que uma vez eu estava conversando com ele, quando ele estava querendo se lançar vereador numa cidade aqui do interior de São Paulo, que eu estava conversando com ele e foi interessante, ele estava querendo se lançar, ou seja, ele não era uma pessoa que estava falando sobre a política municipal, ele estava falando assim, não, eu quero virar vereador porque eu quero fazer com que o município tenha mais postos de saúde, tenha isso, tenha aquilo. Ele estava falando de coisas que estavam além da possibilidade dele, como vereador, caso ele fosse eleito, a fazer. E o que isso me traz em mente? Eu diria assim, é o analfabetismo político do brasileiro como um todo, que às vezes atrapalha, inclusive, a formação dos poderes públicos que a gente tem hoje em dia, principalmente daqueles que dependem do nosso voto. Então, a gente, por exemplo, por que a gente tem um impasse, às vezes, não só por isso, mas por que a gente tem um cenário tão caótico e eu diria até uma falta de esperança de boa parte da população com os políticos brasileiros hoje em dia? Porque a maior parte dos políticos brasileiros não estão no poder executivo, eles estão no poder legislativo, são vereadores, são deputados estaduais, são deputados federais e deputados distritais, no caso lá do Distrito Federal, né? E o que acontece? As pessoas geralmente não pensam muito em quem elas vão votar no Poder Legislativo. Geralmente foca todos os problemas no Executivo. E aí isso causa um problema. Por quê? Porque você tem, no caso, vamos pegar da esfera federal, você tem uma dificuldade de conversação do Poder Executivo com o Poder Legislativo ali. Por quê? Porque você tem um monte de gente ali dentro do Poder Legislativo que não mereceria jamais estar ali. Mas está lá por quê? Porque o pessoal faz voto de protesto, o pessoal troca o voto por, sei lá, por saco de cimento. por saco de cimento, por causa de tijolo. E aí você tem um caos político por conta, inclusive, do analfabetismo político das pessoas, dos brasileiros, dos eleitores brasileiros, que votam em qualquer um para estar principalmente nos poderes legislativos que a gente tem hoje em dia. Agora, isso é muito possível por causa do sistema eleitoral que a gente tem, né? É claro que assim, o nosso sistema democrático é excelente, é muito melhor do que a gente tinha há algumas décadas, mas a gente ainda tem algumas anomalias que são causadas por causa do sistema que são muito prejudiciais para a nossa política, né? Principalmente o fato de que você pode ter no seu partido algum puxador de voto e ele levar com ele mais 2 ou 3, ou na esfera municipal, né, quando são menos vereadores, tem cidade que tem 7, né, 9 vereadores, e aí nesse caso você leva pelo menos mais um e seu partido fica muito forte na Câmara ali, porque teve um puxador de voto. E aí, você falou do caso desse nosso amigo em comum, que ele não tinha chance nenhuma para ser eleito, mas o partido aceitou a candidatura dele porque ele conseguiria pelo menos alguns votos que colaborariam para outro do partido conseguir uma vaga na Câmara. Isso acontece muito e isso é extremamente, do meu ponto de vista, acho que tem muita gente que discorda de mim, mas isso é prejudicial, né? E a tão falada reforma política não acontece nunca. Se discute, aí aprova, aí daqui a pouco volta, aí passa de uma casa para outra e não acontece nada. Isso acontece muito na nossa política,
E isso é um grande prejuízo, principalmente na esfera municipal, que é afetada de uma forma mais próxima nesses casos. Agora, o Leite comentou sobre esse analfabetismo político e de como as pessoas elas não têm esse entendimento. Eu não sei, mas acho que isso era uma coisa importante da gente ressaltar. Eu já ouvi em algumas rodas assim de família e tal, as pessoas dizendo: olha, eu tô super desanimado para essas eleições aí desse ano, de 2016, porque é o seguinte, se nem a Dilma está resolvendo os problemas do Brasil, como é que um prefeito vai resolver? Então, não está nem se pensando nesse processo do legislativo que o Leite está falando, mas está se pensando num processo hierárquico. Então, assim, se a presidente da República não está conseguindo resolver os problemas, como é que um prefeito ali de uma cidade vai conseguir resolver? Mas o prefeito, muitas vezes, é mais importante do que a presidente. Exatamente, né? Só que as pessoas não têm essa noção. Assim, para alguns aspectos, claro. Sim, né? óbvio. É claro que, por exemplo, você tem um cenário econômico ruim no país. Claro, o prefeito não vai ter muita colaboração. Afetado, tal, mas o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, a cidade de São Paulo, né? Os pré-candidatos, digamos assim, à Prefeitura de São Paulo, não estão animando muito a população, porque muitos deles não têm um histórico tão positivo. Um deles, que é o Datena, né? Ele dizia que ele nem queria ser candidato, que ele nem gosta de política, que ele não seria um bom nome e está aí como um dos nomes mais cotados. E ele vai concorrer com outras pessoas que são do meio da comunicação, muito mais do que da política, né? O Russomano é um dos exemplos. Então, tem esses aspectos que desanimam muito a população e acho que faz sentido ficar desanimado muitas vezes nesse sentido. Não estou nem falando de Datena, de Russomano, não sei quais são as propostas deles ainda, não está claro, e nem voto em São Paulo, mas enfim. Pode falar, ele fala. Eu ia falar porque daí a gente discute muito isso quando fala sobre política, né? Sobre a falta de opção. Então, o eleitor fica sem saber porque não tem uma boa opção, então você vota no menos pior. E aí a gente fala sobre o incentivo da pessoa se engajar na política. Olha, porque faltam bons nomes para as opções, aí o camarada poderia ser uma opção dentro da política, mas aqui a realidade não é essa. A gente já discutiu isso até não sei se foi aqui ou se foi no Jornal do Novo Tempo, sobre as condições de um cidadão brasileiro comum se projetar na política. É muito difícil, porque a reforma política que deveria acontecer, e ainda não aconteceu, privilegia, apesar do que diz a Constituição, de garantir a ampla participação de qualquer um que queira se filiar a um partido e concorrer em eleições, seja por executivo ou por legislativo, mas a verdade na prática é que você precisa de incentivo financeiro para concorrer. Então não basta uma pessoa que todo mundo vê, sabe, sei lá, alguém que tem iniciativas populares dentro da comunidade, é um líder comunitário, uma pessoa que os eleitores não, os cidadãos admiram e diriam: olha, esse seria um ótimo prefeito. Mas ele não teria condições, quem sabe, de concorrer, porque é alguém que não tem como injetar dinheiro numa campanha. Então, o cidadão, o eleitor, fica meio que de mãos amarradas, porque ele até gostaria de votar numa outra opção, mas aí ele fica refém das opções que ele tem. É o 6 ou meia dúzia. Não, e aí acontece o seguinte, né? Aí o cara já tem mais dinheiro para fazer campanha. Aí, por um fator ou outro, ele tem mais tempo para fazer campanha na TV. E aí o cara que está entrando agora, coitado, não tem dinheiro, não tem espaço na TV, não tem como ficar conhecido. É praticamente impossível. No âmbito ele até nacional, consegue concorrer, mas se eleger é difícil. No âmbito nacional, estadual, no caso das eleições que vão ser em 2018, isso acaba sendo mais desleal. Mas no caso do municipal, principalmente em municípios menores, talvez isso possa ser atenuado, às vezes, por conta do contato, que a gente chama no tete-a-tete ali, porque, querendo ou não, um município menor, você pega um município de, sei lá, 5 mil, 6 mil habitantes, 3, 2 mil habitantes, você consegue tentar se aproximar um pouco mais da população, se alguém que realmente pode estar interessado em fazer algo melhor para a população daquele município, não dependendo exclusivamente de tempo de televisão, que às vezes em alguns municípios nem televisão tem, assim, da localidade para ter algum tipo de propaganda, mas é uma saída também, né? Porque eu acho que esse é um dos pontos que eu estou lembrando. Eu lembro quando a gente teve a crise econômica há bastante tempo, se não me engano foi 2008, que foi na Europa, e aí na Espanha vários movimentos
vários líderes de movimentos sociais que saíram nas ruas para protestar, acabaram inclusive criando um partido lá que é o tal do Podemos. E aí eles conseguiram várias vagas no legislativo, etc. Eu acho que, de alguma maneira, apesar das dificuldades, eu tenho a impressão de que muita gente que, de repente, poderia, hoje em dia, se lançar como possíveis candidatos ou boas opções, ou pelo menos como opções novas ao que a gente já tem hoje, às vezes, por conta da desilusão com a política, preferem se abster disso. E só que daí não tem muito o que fazer, porque a gente precisa da política para fazer as coisas funcionarem hoje em dia. É a forma como a gente não vive numa anarquia que não tem, né, políticos para reger a nossa liderança. Mas sabe outra coisa? A gente é pouco participativo também na política. Eu acho que se a gente, como população no geral, fosse mais ativo, de estar em cima, de estar cobrando, de estar acompanhando, seria diferente. Eu falo por mim mesma, eu não sou ativa politicamente. As pessoas não são ativas nem nas reuniões de condomínio, né? Eu não sou nada ativo nas reuniões de condomínio. Agora, o Leite falou dessa história de a pessoa ter mais proximidade, porque o círculo é um pouco menor de ação, de contato que ela tem que ter no município. Mas acontece muito em municípios menores também, e até em estados, quando está se escolhendo um governador, tem muita tradição, né, da família. Tem muito aquela coisa da pessoa fica no mandato por anos. Aí ele sai, porque ele não pode, vai o filho, ou vai a esposa. Acontece aquele negócio de dar a dentadura, de dar a cadeira de rodas. Exatamente, uma coisa muito próxima. E embora às vezes não tenha a emissora de televisão local, mas existem as emissoras de rádio, né, que toda cidade tem. E aí esses horários são disputadíssimos pelos partidos. E na esfera municipal acontece uma coisa que na esfera nacional também é muito forte, muito triste e fruto de uma total desinformação política, que é aquela coisa, eu não vou perder meu voto votando nele. Tem isso também. Porque tem a tradição da família. Vou votar em quem está ganhando. Vou votar em quem está ganhando, porque senão meu voto não valeu nada. Eu já ouvi muito isso. Isso é uma coisa muito sabe o triste. que acontece também? Tem aquele partidarismo mais, igual time de futebol, uma paixão, nem tanto assim pela postura da pessoa, mas porque ela pegou aquela bandeira e vai lutar até o fim. São os malufistas, né? Até hoje tem muito. Tem muito. Agora, eu lembro muito da eleição que tinha o Cristóvão Buarque como um dos candidatos. Sim, e eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, todo mundo que eu conheço votou no Cristóvão Buarque. Ele teve eu, inclusive, 2%. Embora ele não me conheça. Eu não lembro quantos por cento ele teve dos votos, mas assim, era irrisório. A Marina mudou um pouco isso, né? Em 2010, ela era de um partido muito fraco perto dos outros e teve uma votação muito expressiva. E aí você falou do Podemos, tem na Grécia o Syriza, com esses problemas econômicos, alguns países mudaram de postura. É o caso mais recente da Argentina. A Argentina tinha 12 anos do kirchnerismo e agora entrou o Macri, que é oposto a isso. E ele criou o partido dele, né? Inclusive. Exatamente. E aí você vai ver, será que tem alguma chance disso acontecer aqui no Brasil? É difícil mesmo. E a gente está falando aí de país, não de municípios, né? E o Brasil passa por uma crise econômica. Não é tão forte quanto Grécia, quanto foi na Espanha, quanto foi na Argentina, mas é forte também. Agora, é difícil imaginar uma mudança. Ainda é muito disputado entre os candidatos do governo e o de oposição. E mesmo nas eleições municipais, os grandes partidos, PMDB, PT e o PSDB também, são aqueles que mais elegem prefeitos. Isso é muito expressivo. É uma diferença muito grande para os outros partidos. A gente vai ter que encerrar o bloco agora e depois do intervalo a gente vai debater sobre como é que essa onda de terror que tomou conta de 2015 deve ainda assombrar muita gente agora em 2016. O Redação volta já.